E aí, oitavo ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula de matemática. Olha só, pessoal, na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês mais alguns métodos de fatoração, tá bom? Lembrando que a fatoração, já mostrei para vocês dois métodos, fator comum e agrupamento, e agora eu vou trabalhar três métodos de fatoração, todos envolvendo produtos notáveis, tá bom? Múltiplos e divisores vamos trabalhar na próxima aula de vocês de explicação, tá bom? Anotem aí a atividade de vocês, a atividade das páginas 87 e 88, a interação da página 88 e o RA da página 88. Vocês vão fazer um relatório, tá bom? Explicando para mim o RA, tá certo? Lembrando que a data da entrega é no retorno das atividades ao colégio, beleza? Pessoal, ó, peguem o livro de vocês para acompanhar a explicação, tá bom? Vamos lá. Olha só, o primeiro método que eu vou trabalhar com vocês é a fatoração da diferença de dois quadrados. Glaude, o que eu vou ter que fazer? Pessoal, é da seguinte maneira. Esse é bem simples. Olha só, você tem dois elementos ao quadrado, x ao quadrado menos y ao quadrado, tá bom? Como é que você vai fazer a fatoração dele? Ó, um dos produtos notáveis que eu demonstrei para vocês foi o produto da soma pela diferença, onde você tem dois parênteses com os mesmos números, a diferença de um para o outro é só o sinal, um é positivo e o outro está negativo. E aí, como é que você vai montar? Como você tem aí a diferença de dois quadrados, você retira a raiz quadrada dos dois elementos. Então, olha só, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de y ao quadrado é y. O que você vai fazer para simplificar? Um é positivo e o outro, parênteses, fica negativo. Basta você fazer isso. Você tira a raiz quadrada do primeiro elemento e do segundo parêntese. Coloca eles em dois parênteses, onde um parênteses é positivo e o outro parênteses fica negativo. Tá bom? Vamos lá para outro exemplo. Olha só. Se por acaso você tiver 25 menos y ao quadrado, tire a raiz quadrada deles. Raiz quadrada do 25, olha só, é o 5, tá bom? E a raiz quadrada de y ao quadrado é y, mais y e menos y. Então, 25 menos y ao quadrado, fórmula fatorada, 5 mais y vezes 5 menos y. Tá bom? Olha o outro. 16y ao quadrado menos x ao quadrado. Tira a raiz quadrada deles. A raiz quadrada de 16y ao quadrado é 4y e 4y. Raiz quadrada de menos x ao quadrado, menos x e mais x. Separado por dois parênteses, onde um é negativo e o outro fica o quê? Positivo. Ah, Glaude, ó. No primeiro exemplo você botou mais e menos, e no segundo você colocou menos e mais. Pode isso acontecer? Pode. Tá bom? Lembrando que na multiplicação você tem aí uma das propriedades que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Então você pode sim trocar os sinais. A única coisa que você não pode fazer é repetir os sinais, colocar dois positivos ou dois negativos. Tá bom? Sempre o mais e menos, ou menos e o mais. Show? Vamos lá continuar. O próximo método de explicação de produtos notáveis, olha só, é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Glaude, continua com o cálculo? Você vai continuar com raiz quadrada, só com detalhe. Aí você tem agora um trinômio, ou seja, o teu polinômio tem três elementos, tem três termos. Um detalhe, como é que você vai saber se ele é um trinômio? Tem um processo? Tem, tá bom? Então vamos lá. O trinômio, ele vai vir representado sempre por três elementos. Olha só aqui, ó. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Como é que você fatora? Você vai tirar de novo a raiz quadrada do primeiro, em vez de ser do segundo, é o do último. Então você vai tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e de y ao quadrado, que é quem? É o y.
O sinal que vai ficar dentro do parênteses é o primeiro sinal que aparece entre os dois elementos. Então, observam, aqui está mais. Então, dentro do parênteses, é mais. Pronto. E fez o parênteses. Para você comprovar que ele é um produto notável, o que você vai fazer? Você vai pegar o 2, certo? E vai multiplicar pelos dois elementos que você obteve, tirando a raiz quadrada. Quando você fizer a multiplicação, a resposta tem que ser o termo central. Ó, 2 vezes x vezes y. 2 vezes x, 2x. 2x vezes y, 2xy. Então, ele é, sim, um trinômio quadrado perfeito. Porque quando fiz a fatoração, eu consigo voltar para esse elemento aqui montado. Tá bom? Olha só um exemplo aqui, ó. Olha só com negativo. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado. X de y ao quadrado, y. Se aqui está negativo, continua negativo. E vamos ver se esse elemento é um trinômio. 2 vezes x vezes y, 2xy. Ele é um trinômio. Então, Glaucio, além de eu tirar a raiz quadrada, eu ainda tenho que comprovar se esse termo central está certo? Sim. Se por acaso os termos das pontas, os extremos, possuírem raiz quadrada e na multiplicação pelo 2 não der o termo central, o teu elemento, certo? O trinômio, ele não é um quadrado perfeito. Beleza? Vamos lá para outro exemplo, olha só. Se por acaso eu tiver da seguinte maneira, ó, x menos 2xy mais y ao quadrado. Vamos trocar, vamos supor que aqui você tem um 4, certo? E aqui você tem y ao quadrado. Vamos lá. Raiz quadrada de 4 não é 2? Então, 2, se está menos, continua negativo, e de y ao quadrado é y. Então, no parênteses você teria 2 menos y. Para descobrir o termo central, você multiplica os dois elementos por 2. Glaucio, por que por 2? Porque você vai se lembrar da explicação que eu passei para vocês, lá em produto notável, dizendo assim, ó, o meu polinômio sempre vai possuir um elemento a mais do que o meu grau. Se por acaso aqui o grau que está aparecendo é o 2, o meu polinômio ele vai ter 3 elementos. Se por acaso o grau aqui for 3, o polinômio no final vai possuir 4 elementos. Tá bom? Então, pessoal, para se fazer fatoração, basta você seguir essas dicas que eu passei para vocês. Tá bom? Tentem fazer as atividades, certo? Acompanhe a escola pela Agenda Edu, pelo Portal SAI. Façam as atividades no Portal SAI, beleza? E qualquer informação, tá bom? Procure a escola pelas redes sociais. Valeu, um abraço a todos.